História real da vovó. A vingança surpreendente de uma avó após revelar um segredo fatal. Na pequena cidade de São Veríssimo, todos conheciam Dona Elvira. Ela era a avó amiga, sempre pronta para oferecer um conselho ou um doce caseiro. Sua casa, repleta de fotos emolduradas e o cheiro de bolachinhas quentes, era um refúgio para crianças e adultos. Mas a serenidade que cercava sua vida estava prestes a ser destruída, como um vidro quebrando em pedaços. Após a morte de seu marido, o ex-policial Pedro, Dona Elvira encontrou um diário escondido no sótão. As páginas, amareladas pela idade, revelavam o lado sombrio de sua vida. Um amigo íntimo de Pedro, Cláudio, havia sido assassinado e o diário não deixava dúvidas. Seu marido estava envolvido em uma rede de corrupção profunda e traiçoeira. Corações quebrados e ilusões destruídas. Com cada palavra que lia, um nó se formava em sua garganta e a dor se transformava em uma chama ardente de vingança. Como uma tigresa, ela decidiu que, mas a dor e a necessidade de justiça os uniram em um objetivo comum. A cidade de São Veríssimo, antes calmamente iluminada pelo sol, agora parecia envolta em sombras. Cada esquina que Elvira e Lúcio viravam, sentiam a tensão no ar. Os sussurros nas ruas eram como serpentes, rastejando e se enrolando em torno deles. Descobriram que Pedro não era o herói que todos imaginavam, mas um peão em um jogo sujo, onde vidas eram trocadas como mercadorias. Enquanto se infiltravam no submundo, uma revelação perturbadora surgiu. Um de seus novos aliados, um homem de olhar intrigante e sorriso enigmático, começou a despertar suspeitas em Elvira. Ele conhecia mais do que deixava transparecer. Era como se houvesse uma sombra flutuando sobre eles. O seu coração disparava sempre que ele chegava perto. Não havia mais espaço para confiança, só a urgência de descobrir a verdade. Dona Elvira estava diante de uma encruzilhada. A cada passo, a sedução da vingança se tornava mais intensa ao mesmo. Ele havia se envolvido com pessoas que Elvira não queria de forma alguma em sua vida. Deveria proteger os laços familiares ou continuar sua busca por justiça? Tudo se acelerou em um único, eletrizante momento em que um grito cortou a noite. Era uma mensagem clara. A roda da justiça estava em movimento e a última peça se encaixaria em breve. Elvira sabia que a verdade a consumiria. Mas a que custo? Ela olhou para Lúcio, seu novo parceiro na jornada, e perguntou a si mesma em quem realmente se pode confiar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Elvira olhou nos olhos de Lúcio, a tensão entre eles pulsando como um fio de eletricidade. O grito ecoava na sua mente, um aviso sinistro de que algo estava prestes a mudar. Mas o que poderia ser pior do que a traição que já havia descoberto? O som da porta se abrindo interrompeu seus pensamentos. Tiago, seu filho, adentrou a sala, o rosto pálido e a respiração ofegante. Mãe, precisamos ir! Agora! O medo no olhar do filho fez seu coração disparar. O que aconteceu, Tiago? A voz dela tremia, uma mistura de preocupação e confusão.
Eu vi coisas, mãe. Coisas que vão fazer você repensar tudo. Antes que ela pudesse responder, o telefone tocou. Um toque insistente e alarmante que parecia vibrar no chão. Tiago pegou o aparelho. É do hospital. Ele olhou para Elvira, seus olhos arregalados, e respondeu rapidamente. A conversa foi rápida, mas as expressões em seu rosto diziam tudo. É sobre o Lúcio. Ele foi encontrado inconsciente na rua. Aparentemente, ele foi atacado. O mundo ao redor dela girou. Lúcio, o parceiro de vingança de Dona Elvira, estava em perigo. Não podia ser. Ela estava prestes a gritar, mas se segurou, a mão na garganta, sentindo o nó se apertar. Precisamos ir agora! Ela não perguntou mais nada. A urgência a tomou. Juntos, mãe e filho correram, quase sem fôlego, atravessando as ruas escuras da cidade. Chegando ao hospital, o ar estava pesado com a ansiedade e o temor. Dona Elvira se sentou na sala de espera, as mãos suando, os dedos entrelaçados, enquanto Tiago corria para buscar notícias. Cada alerta de emergência que soava era como um golpe em seu peito. O que teria acontecido a Lúcio? Por que alguém iria atacá-lo? Então, Tiago voltou, pálido como um fantasma. Ele acordou, mas tem algo mais, mãe. O médico disse que ele falou seu nome. A afirmação fez o coração dela congelar. O que você quer dizer? Tiago hesitou. Ele disse que você está envolvida. Disse que tudo isso é um plano e que ele sabia que você desconfiava. Os olhos de Dona Elvira se arregalaram. O que Lúcio queria dizer? A sensação de traição a esmagou, como se 1000 espinhos a perfurassem. A porta do quarto se abriu e um médico saiu com a expressão séria. Familiares de Lúcio, ele quer falar com vocês. Dona Elvira se levantou a passos rápidos, arrastando Tiago com ela. Quando entraram, Lúcio estava pálido, mas os olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. Dona Elvira, eu preciso contar a verdade. Que verdade, Lúcio? Ela não conseguia esconder o tremor na voz. O bairro, que sempre foi sofredor, agora parecia pulsar com um novo tipo de dor. Ele hesitou, os lábios se movendo, mas as palavras pareciam travadas. Mas tudo mudou. Você precisa saber antes que... As palavras desapareciam em um sopro. Lúcio se retesou, como se algo o estivesse atingindo. O monitor à sua frente começou a apitar, e antes que Elvira pudesse reagir, Lúcio desabou na cama, os olhos perdendo a vida. A cena congelou. O desespero tomou conta de Dona Elvira. O grito preso na garganta se transformando em um lamento sufocante. Tiago, ao lado dela, estava atônito. — Mãe, o que vamos fazer agora? A pergunta pairou no ar, pesa e amarga. A verdade parecia mais distante do que nunca. E agora, mais do que nunca, a busca por justiça exigiria um sacrifício que ela não estava preparada para fazer. Eu não sei, Tiago, mas precisamos descobrir, antes que seja tarde demais. As palavras dela, promessas de um futuro catastrófico, ecoaram enquanto a porta do hospital se fechava atrás delas. Havia uma nova batalha pela frente e o custo seria mais alto do que alguma vez imaginou. A cena congelou. O desespero tomou conta de Dona Elvira. O grito preso na garganta se transformando em um lamento sufocante. Tiago, ao lado dela, estava atônito. — Mãe, o que vamos fazer agora?
A pergunta pairou no ar, pesa e amarga. A verdade parecia mais distante do que nunca. E agora, mais do que nunca, a busca por justiça exigiria um sacrifício que ela não estava preparada para fazer. Eu não sei, Tiago, mas precisamos descobrir antes que seja tarde demais. As palavras dela, promessas de um futuro catastrófico, ecoaram enquanto a porta do hospital se fechava atrás delas. O custo dessa busca por justiça parecia insuportável. A luz fluorescente do hospital iluminava cada canto da sala de espera, revelando rostos pálidos e expressões de ansiedade. As horas se arrastaram e Dona Elvira só pensava em Lúcio, no que ele tinha a dizer. A urgência crescia como uma tempestade em seu peito. Quando um médico apareceu, os pulsos de sua esperança começaram a acelerar. Dona Elvira, precisamos conversar, disse o médico. O rosto dele estava sério e aquelas palavras a congelaram. O que aconteceu? Onde está Lúcio? Sua voz mal saía, sufocada pela ansiedade. Ele destretou. Mas precisamos discutir o que ele disse. Não é normal. O médico hesitou. Tiago olhou para a mãe, aterrado. Ele mencionou algo sobre você e não podemos ignorar. O coração de Elvira disparou. Mais segredos? O que mais poderia haver? Sobre mim? O que ele disse? O que sabemos é que Lúcio participou de uma investigação em paralelo. Ele estava tentando descobrir a verdade não apenas sobre seu marido, mas sobre algo ainda maior. O médico hesitou de novo e o nó na garganta de Elvira se apertou mais. Mas ele também mencionou um nome, e esse nome, meu Deus, era como se o mundo ao redor dela tivesse parado. Qual nome? Diga logo. Ele disse que você não pode confiar em Tiago. As palavras caíram como uma bomba, ecoando na sala. Dona Elvira virou-se para o filho, seus olhos se alargando. Tiago a observava, confuso e ofendido. O que você quer dizer com isso? Mãe, eu estou aqui para te ajudar. Mas o que o Lúcio quis dizer? Ela ignorou a indignação do filho, consumida pela revelação. Ele afirmou que alguém próximo estava envolvido em toda essa corrupção e parecia bem convencido de que você poderia estar em perigo. O médico pausou, analisando as expressões nos rostos deles. Na verdade, ele mencionou um documento, algo que poderia provar tudo isso. Ele pediu para que você o encontrasse se algo acontecesse com ele. A sala pareceu girar. Todas as coisas que Dona Elvira achava que sabia se despedaçaram em segundos. Tiago, o que está acontecendo? Você sabia de algo? Mãe, eu juro que não tenho ideia do que ele estava falando. Ele se aproximou, os olhos cheios de lágrimas. Você precisa confiar em mim. O médico interveio. Precisamos ir, Dona Elvira. Você não está segura aqui. Apenas a parte de trás da cabeça de Tiago estava visível. Uma sombra parecia pairar sobre ele. Algo sobre sua postura não parecia certo. Será que você estava envolvido com todas aquelas pessoas, Tiago? A pergunta escorregou de seus lábios. Um sussurro tingido de desespero. Ele olhou para ela, a expressão misto de amor e traição. Como você pode pensar isso de mim, mãe? Eu sou seu filho! Um filho que estava envolvido com o submundo. O que mais você não me contou? Sua voz se elevou e o desespero deixava a cena mais tensa. Tiago pareceu hesitar, um traço de culpa passando por seu rosto. Neste instante, um barulho ecoou da porta. A segurança se aproximou lentamente. Dona Elvira, precisamos levá-la para a segurança. Alguém está à sua procura.
Ela gelou. A adrenalina explodiu em seu sistema. Mas Lúcio, ele pode estar em perigo. Não posso deixá-lo. Precisamos ir agora, disse o médico, puxando-a pelo braço. A urgência era palpável. Tiago, venha! Mas o filho hesitou, um olhar complexo cruzando sua face. O que estava acontecendo? Ele não se movia. Eu preciso entender. Tiago respondeu, mas sua hesitação o fazia parecer um estranho. Mãe, você precisa saber a verdade. O médico a puxou para a porta e, ao olhar para trás, Dona Elvira viu seu filho paralisado. A ansiedade encheu o peito dela e, em meio ao caos, um pensamento aterrador surgiu. Talvez Tiago não fosse a única pessoa que ela não podia confiar. A confiança que ela tinha em seu filho poderia ser o que a levaria a uma armadilha. Tiago, não se afastem de mim! A voz dela ecoava no corredor, mas já era tarde. O filho estava perdido no meio da confusão, enquanto uma nova sombra se aproximava e o vazio da incerteza se expandia cada vez mais. O que viria a seguir deixaria cicatrizes para sempre. O barulho da segurança ecoava pelo corredor e Dona Elvira ficou paralisada. Tiago, venha! Sua voz percorreu o espaço, mas o filho estava imóvel. O olhar dele, um misto de confusão e algo mais profundo, a fez hesitar. O médico puxava-a para fora, mas o instinto maternal gritava para que ela não deixasse Tiago sozinho. Uma sombra se aproximou e o medo cortou o ar pesado. Vamos, Dona Elvira! Gritou o médico. Mas ela já estava perdida na expressão avermelhada de seu filho. Por um segundo, o caos do hospital pareceu desaparecer. Tiago, que sempre apoiou sua mãe, agora parecia um desconhecido. O que teria mudado? Ele estava envolvido em algo da qual ela não sabia? Você não pode ir! Ela gritou, mas a segurança avançou. Mãe, confia em mim! Tiago replicou, a voz embargada, mas a intensidade em seus olhos começou a parecer sombria. Tiago, o que está acontecendo? A dúvida e o desespero a consumiam. O que você sabe que não me contou? Era um misto de amor e medo. O olhar dele se endureceu e ela sobressaltou-se ao perceber que havia algo mais ali. O telefone de Tiago tocou e ele hesitou antes de atender. O olhar que lançou em direção a Dona Elvira era de um homem diferente. Oi, estou indo. Não faça nada até eu chegar, ele disse no telefone, a voz soando estranha, distante. Dona Elvira sentiu um frio na espinha. A urgência de sua segurança estava agora se transformando em desconfiança. O que ele estava escondendo? Tiago, ela insistiu, mas ele apenas levantou uma mão em sinal de silêncio, os olhos fixos na porta do hospital. Algo estava prestes a acontecer, e era algo grande. Sem aviso, a porta se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou, a expressão determinada e os cabelos grisalhos desgrenhados. Dona Elvira! Gritou. Temos que sair! Ele conhece você! Quem era ela? Dona Elvira não a reconhecia, mas o pânico na voz dela ressoou em seus ouvidos. Quem conhece o que está acontecendo? As perguntas se atropelavam na sua mente. Diabo, o que é isso? Ela não parecia estar ouvindo. O olhar dele se fixou na mulher que tinha acabado de entrar. Você trouxe ela até aqui? Perguntou, quase com raiva. O choque no rosto da mulher se transformou em desespero. Não é hora para conversas, Tiago.
Temos que ir agora. A mulher se voltou para Dona Elvira, seus olhos cheios de um misto de compaixão e desespero. É sobre seu marido. Ele estava envolvido em algo muito maior. E Tiago, ele... A verdade parecia prestes a sair, mas a segurança finalmente se aproximou deles e a mulher começou a gritar pelo nome de um homem. Michele, não! Dona Elvira reconheceu o nome. Michele era um dos antigos parceiros de Pedro, mas nunca imaginou que ele estivesse envolvido. E então tudo aconteceu rapidamente. Uma explosão ensurdecedora ecoou no corredor. As luzes tremeluziram e um pânico generalizado tomou conta do local. Tiago! Ela gritou, as mãos estendidas, mas a confusão era total. A mulher empurrou em direção a uma saída de emergência. Precisamos sair, Dona Elvira, agora! Mas atrás dela, Tiago estava encurralado. Ele olhou para a mulher e, em um momento que pareceu durar para sempre, Dona Elvira viu algo nos olhos do filho. Não arrependimento, mas determinação sombria. Mãe, não confie nela. Ele gritou, mas já era tarde. A cena ao redor simplesmente desmoronou. As pessoas corriam, gritos ecoavam e a mulher puxava a Dona Elvira enquanto a segurança se dispersava. Tiago estava paralisado, uma expressão de horror em seu rosto. O que ele tinha feito? E antes que ela pudesse reagir, uma mão segurou seu braço e um ataque de adrenalina disparou em seu sistema. Ali, entre o caos, ela entendeu que a vida que conheceu estava em ruínas. Tiago, você me contou a verdade? Ela implorou, mas o filho tinha desaparecido na confusão. Uma nova verdade estava se formando nas sombras. E o que ela pensava saber sobre sua família, sobre sua vida, tudo estaria prestes a mudar. Dona Elvira estava paralisada. O caos ao seu redor era quase ensurdecedor. Ela não conseguia deixar de olhar para Tiago, que parecia distante, perdido em seus próprios pensamentos. A mulher que havia entrado, com os cabelos desgrenhados e uma expressão de pânico na face, puxava-a para fora, mas a atenção. Tiago, venha! A urgência na voz se misturava ao desespero. Você não vai me levar, mãe! O filho gritou, o tom de sua voz cortante. Ela não é quem parece. O desespero em seus olhos fez seu coração disparar. Tiago, o que você quer dizer? A dúvida e o medo se entrelaçavam em sua mente, mas a mulher a puxava para fora, enquanto a segurança fazia seu trabalho. Você precisa confiar em mim e sair agora. Ela implorou. Mas o olhar de Tiago permaneceu inabalável, como se ele estivesse determinado a esconder algo. No meio da confusão, Dona Elvira sentiu um tremor no chão, como um eco distante, mas não tinha tempo para pensar. A mulher a arrastou ainda mais quando um grito aterrador fez com que todos parassem. Um homem entrou correndo no hospital, respirando pesadamente, seus olhos negros em chamas. Era a Michele! Dona Elvira, não confie neles! Gritou ele, olhando ferozmente para a mulher. Ela é uma traidora! Tudo faz parte do plano! A acusação pairou no ar, pesada, como uma pedra prestes a cair. Michele, o que você está dizendo? A confusão tomou conta dela, os olhos se alternando entre Michele e a mulher, que agora parecia nervosa. Você está louco? Não, eu estou tentando salvá-la. A pressão nas palavras de Michele era palpável. Tiago se envolveu em algo muito maior do que você imagina. Eles querem usar você como isca. O sangue da voz gelou. Tiago? A voz dela tremia, mas ele não se mexeu. Sua expressão intransigente. Como pode? A revelação parecia um golpe. Naquele instante, a realidade começou a desmoronar. A mulher,
com certeza escondia algo. Tiago, é verdade? O que você está fazendo? Mãe, eu só quero entender. A voz dele era feroz, como se estivesse lutando contra si mesmo. Você nunca me ouviu. Você só acredita nessa mulher, mas ela é perigosa. Mãe, não escute, a verdade vai machucar você. A mulher interveio, mas Dona Elvira sentiu um nó se formar na garganta. A sensação de traição era avassaladora. Ali, entre gritos e correria, as peças do quebra-cabeça começaram a se ajustar na mente dela, revelando uma verdade amarga. E, subitamente, uma explosão ecoou atrás deles. A janela estourou em fragmentos de vidro e tudo parecia rodopiar. O desespero tomou conta do hospital e os gritos se intensificaram. Naquele preciso momento, Tiago tomou uma atitude inesperada. Ele empurrou a mulher e correu em direção a Michele. Você vai descobrir a verdade agora, mãe! A intensidade em seus olhos era aterradora, como se ele estivesse pronto para desafiar todo mundo. Um instante a separou da certeza de que seu filho poderia realmente ser um traidor. Mas o que era verdade? A tensão era palpável. O rosto de Tiago se contorceu em dor e o sentimento que antes havia entre mãe e filho começou a se esvair. O que ele sabia? O vazio no estômago de Dona Elvira se expandiu. Se tudo o que Michele dissera era verdade, então será que Tiago tinha se envolvido em algo terrível? Tiago, não seja tolo, gritou ela. Mas sua voz parecia perdida no caos. E então ele se virou, o olhar carregado com uma sensação estranha de determinação. Você vai se arrepender de não confiar em mim. Nesse instante, uma nova onda de gritos invadiu o ambiente. O médico que havia tentado ajudar Dona Elvira estava agora em uma batalha, cercado por segurança e médicos desesperados. A mulher escapou e Michele estava também lutando, tentando chegar mais perto. O choque dominou a cena enquanto os laços familiares se desvaneciam sob o peso da verdade. E em meio ao turbilhão, Dona Elvira percebeu. Talvez aquilo tudo fosse um plano maior, algo que ela não entendia. A verdade nos separa, pensou. Mas em seu coração, uma semente de esperança ainda germinava. Ela sabia que precisava encontrar a verdade, mesmo que a busca custasse tudo. A vida que conhecia estava em ruínas e agora, com novas sombras ao redor, ela não fazia ideia do que viria a seguir. Dona Elvira estava paralisada. O caos ao seu redor era quase ensurdecedor. O hospital, inundado de gritos e correria, parecia mais um filme de terror do que o lugar onde todos estavam supostos a encontrar ajuda. Ela não conseguia tirar os olhos de Tiago. O filho, tão querido, agora parecia um desconhecido, envolto em uma teia de mentiras e segredos. Tiago gritou, sua voz cortante, mas Dona Elvira se sentiu perdida em uma tempestade de emoções. O que ele sabia que ela não sabia? O que havia mudado dentro dele a ponto de ele parecer tão distante? A mulher que a puxava para fora, uma estranha cheia de urgência, virou-se. Dona Elvira, precisamos ir agora! Seu tom era cortante, mas havia um desespero nos olhos que Dona Elvira não conseguia ignorar. Tiago, venha! Ela insistiu. Mas ele estava parado, um olhar sombrio atravessando seu rosto. Então, de repente, tudo explodiu. Um barulho ensurdecedor ecoou, fazendo as luzes piscarem. Uma explosão! O chão tremeu sob seus pés e a poeira começou a subir. As pessoas gritavam. Algumas se jogaram ao chão. Outras corriam em todas as direções.
E entre o caos, Dona Elvira viu Tiago ser jogado para o lado por uma onda de força que parecia ter vindo do próprio coração do hospital. Mãe! O grito dele varreu a sala, mas era tarde demais. A fumaça espessa começou a encobrir sua visão. As sirenes soavam e o caos ganhou uma nova dimensão. Tiago! Ela tentou gritar, mas as palavras foram engolidas pelo pânico. Impulsionada pela mulher, Dona Elvira avançou em direção a uma saída lateral, mas sua mente estava em Tiago. A última imagem dele sendo prensado contra a parede por um impacto invisível. Não sai, precisamos sair. A mulher gritou, mas algo na insistência dela parecia deslocado. Quem é você? O que você sabe sobre mim e meu filho? A voz de Dona Elvira tremia entre a indignação e o medo. Como ela poderia confiar nela? Fomos enganadas, Dona Elvira. O que você ainda não entende é que Tiago é parte de algo muito maior. A afirmação cortou o ar como uma faca afiada. O que você quer dizer? A incredulidade a dominou, mas... Antes que pudesse processar a avalanche de informações, a mulher puxou-a para mais longe do hospital. E o calor das chamas pode ser sentido como uma presença viva atrás delas. Dona Elvira parou e se virou. O que estava acontecendo com seu filho? Uma sensação gélida começou a invadir-lhe o coração. Você está dizendo que meu filho está envolvido em tudo isso? Que ele é parte da corrupção? A voz dela saiu numa mistura de raiva com desespero. Ele não sabia o que estava fazendo. Ele estava sendo usado. Tiago, ele foi manipulado. A mulher hesitou e Dona Elvira percebeu que o olhar dela estava carregado de um misto de dor e compaixão. Manipulado? Por quem? A pergunta surgiu como um grito. Mas a resposta que ela receberia em seguida seria a verdadeira bomba. Por você, a revelação caiu como um raio. Você é a peça final de um jogo que passou por cima de sua vida. E Tiago foi envolvido sem que você percebesse. Ele precisa de você para completar o plano. O mundo parou. A respiração de Dona Elvira se acelerou e ela quase não conseguiu articular a pergunta que queimava em sua mente. O que você está dizendo? Que eu sou parte de tudo isso? Que sou eu quem está manipulando o meu próprio filho? A ideia era absurda, mas no fundo uma semente de dúvida começou a fermentar. Nesse momento, Tiago emergiu entre a fumaça. Os cabelos desgrenhados, os olhos cheios de pânico. Mãe! Você precisa acreditar em mim, não me deixe! Ele gritou desesperadamente, mas Dona Elvira estava em estado de choque. As palavras da estranha ecoavam em sua mente, misturando-se ao tumulto de emoções conflitantes. Tiago! Então ela viu. Nos olhos do filho havia algo mais do que pânico. Havia um pedido silencioso por ajuda. Uma súplica que cortava fundo da alma dela. Mas a desconfiança crescia e a tensão entre eles era palpável. Saia daqui, Tiago! Confie em mim! A mulher gritou. E Dona Elvira se viu dividida. O que era real? O que não era? Ela estava em um jogo, e as peças eram todos aqueles que ela amava. Mas a verdade era que a fumaça agora começava a se dissipar, revelando no centro da confusão uma figura mais sombria e aterradora. Um homem, envolto em sombras, observava tudo. O olhar dele era profundo e penetrante, e Dona Elvira sentiu um calafrio percorrer a espinha. Não deixe que ele chegue a você! A estranha gritou. Quem é ele? O coração de Dona Elvira disparou. A adrenalina percorria suas veias. Um misto de coragem e medo a tomou. Ele é a chave e o maior perigo. Tá tudo ligado, Dona Elvira. E antes que pudesse processar, a figura sombria começou a avançar.
Um sorriso grotesco se transformando em um riso profundo que ecoou pelos corredores. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo novamente. Dona Elvira sabia que a verdade a consumiria, mas a pergunta era: a que custo? Dona Elvira estava paralisada. A figura sombria diante dela se aproximava de maneira lenta, mas firme. O caos do hospital ao fundo parecia distante, mas a tensão no ar era palpável. Tiago tinha que ser resgatado. Ele estava lá, perdido entre fumaça e gritos, lutando contra algo que ela não podia ver, mas sentia que era mais forte do que poderia imaginar. Ela sentia um aperto no peito. O rosto de Tiago estava contorcido. O pânico exacerbado pelo sobrenome dela, sendo arrastado pelos ventos do destino. Dona Elvira, tomada por uma determinação súbita, fez um movimento para voltar, mas o braço da mulher a segurou com força. Você não pode. Ele está sob influência de algo muito maior. Não sei em quem confiar, gritou Dona Elvira, a sua própria voz ecoando como um lamento. A mulher, com seus olhos cheios de urgência, implorava: você precisa entender. Tiago, ele está sendo manipulado. E em meio a essa tempestade de emoções, a figura sombria de Michele se destacava, quase como um predador observando sua presa. Ele sorriu, um sorriso que não prometia nada bom. Dona Elvira, você realmente acha que escolheu o lado certo? A frase cravou-se como uma faca em seu coração. O que você sabe? O que está acontecendo com meu filho? A raiva e a dor de saber que algo estava errado tornaram-se um grito silencioso. No instante que ela disse isso, um grito estridente ecoou do interior do hospital. A imagem de Tiago sendo arrastado para longe de sua vista a paralisou. O pânico fez seu coração disparar. Tiago! Ela não podia vê-lo, mas tentei voltar. A desesperança em seus olhos era como uma sombra sobre ela. Dona Elvira! Ouça! Gritou a mulher estranha, puxando-a para longe. O medo dela consumia, mas a determinação da mulher a arrancou. Tiago! Precisamos sair! Mas as palavras soavam desesperadas. De repente, o estrondo cortou o ar. A porta do hospital se abriu com uma força violenta e uma onda de fumaça e desespero invadiu o corredor. Uma multidão de pacientes e médicos se aglomerava e ali, junto deles, estava Tiago. Mas ele não estava mais sozinho. Um homem grande e imponente estava ao seu lado, uma presença que parecia sombria. Tiago! Dona Elvira gritou novamente com a voz embargada. O que estava acontecendo? Mas a visão de seu filho, agora com um olhar determinado, trouxe um calafrio. Ele não parecia ele mesmo. É hora da verdade, mãe! Tiago disse com uma calma que a deixou aterrorizada. Dona Elvira sentiu um nó na garganta. A angustiante revelação estava prestes a se desdobrar. E, de repente, ela notou um detalhe. O homem ao lado dele sorriu. E não era um sorriso de alívio. Era um sorriso cúmplice. Tiago, o que você fez? Suas palavras saíram quase como um sussurro. E a realização tomou conta dela como um golpe. Os olhos de Tiago não eram mais aqueles do menino que ela conhecia. A transformação era visível. Eu fiz o melhor que pude, mãe. Você só não entende. Entender o quê? Que você está se unindo ao que tentou nos destruir? A indignação flamejava na sua mente. Então a mulher estranha a empurrou para trás, sinalizando com a cabeça. Eles estão aqui para levar você. Você precisa confiar em mim ou vai perder o seu filho. A urgência no timbre da voz dela parecia real, mas Dona Elvira não sabia mais o que acreditar.
O mundo estava girando. O homem que estava com Tiago deu um passo à frente, os olhos fixos em Dona Elvira. Você não faz ideia do que está em jogo, Dona Elvira. O verdadeiro plano nunca foi o que você imaginou. Tudo é parte de um grande jogo e você é a peça central. As palavras dele fizeram o tempo parar. Dona Elvira começou a entender que o que pensava ser uma busca por justiça poderia ser uma armadilha para todos ao seu redor. Vou te mostrar a verdade, o homem disse. E antes que ela pudesse protestar, Tiago se virou com um semblante decididamente sombrio. Você escolherá o lado certo ou verá o que aconteceu com todos que cruzaram meu caminho. A sala pareceu girar, enquanto o temor começou a consumir tudo. A confusão reinava e a ideia de que alguém tão próximo pudesse estar contando uma mentira a deixava atordoada. Tiago, seu filho, com seus olhos marejados, ela não sabia mais em quem confiar. A verdade teria um custo. Seria demais perder tudo por um jogo maior? O que mais ela não sabia? E enquanto o caos ao seu redor aumentava, uma pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente manipulou quem? Dona Elvira estava paralisada. A figura sombria diante dela se aproximava de maneira lenta, mais firme. O caos do hospital ao fundo parecia distante, mas a tensão no ar era palpável. Tiago tinha que ser resgatado. Ele estava lá, perdido entre fumaça e gritos, lutando contra algo que ela não podia ver, mas sentia que era mais forte do que poderia imaginar. Ela sentia um aperto no peito. O rosto de Tiago estava contorcido, pânico exacerbado pela pressão que o envolvia. Dona Elvira, tomada por uma determinação súbita, fez um movimento para voltar, mas o braço da mulher a segurou com força. Você não pode! Ele está sob influência de algo muito maior. Não sei em quem confiar, gritou Dona Elvira, a sua própria voz ecoando como um lamento. A mulher, com seus olhos cheios de urgência, implorava. Você precisa entender, Tiago, ele está sendo manipulado. E em meio a essa tempestade de emoções, a figura sombria de Michele se destacava, quase como um predador observando sua presa. Ele sorriu, um sorriso que não prometia nada bom. Dona Elvira, você realmente acha que escolheu o lado certo? As palavras cravaram-se como facas em seu coração. O que você sabe? O que está acontecendo com meu filho? A raiva e a dor de saber que algo estava errado tornavam-se um grito silencioso. No instante que ela disse isso, um grito estridente ecoou do interior do hospital. A imagem de Tiago sendo arrastado para longe de sua vista a paralisou. O pânico fez seu coração disparar. Tiago! Ela não podia vê-lo, mas tentei voltar. A desesperança em seus olhos era como uma sombra. Dona Elvira! Ouça! Gritou a mulher, puxando-a para longe. O medo dela a consumia, mas a determinação da mulher a arrancou. Tiago, precisamos sair! Mas as palavras soavam desesperadas. De repente, um estrondo cortou o ar. A porta do hospital se abriu com uma força violenta e uma onda de fumaça e desespero invadiu o corredor. Uma multidão de pacientes e médicos se aglomerava e ali, junto deles, estava Tiago. Mas ele não estava mais sozinho. Um homem, grande e imponente, estava ao seu lado, uma presença que parecia sombria. Tiago! Dona Elvira gritou novamente, com a voz embargada. O que estava acontecendo? Mas a visão de seu filho, agora com um olhar determinado,
trouxe um calafrio. Ele não parecia ele mesmo. É hora da verdade, mãe, Tiago disse com uma calma que a deixou aterrorizada. Dona Elvira sentiu um nó na garganta. A angustiante revelação estava prestes a se desdobrar e, de repente, ela notou um detalhe. O homem ao lado dele sorriu e não era um sorriso de alívio. Era um sorriso cúmplice. Tiago, o que você fez? Suas palavras saíram quase como um sussurro e a realização tomou conta dela como um golpe. Os olhos de Tiago não eram mais aqueles do menino que ela conhecia. A transformação era visível. Eu fiz o melhor que pude, mãe. Você só não entende. Entender o quê? Que você está se unindo ao que tentou nos destruir? A indignação flamejava na sua mente. Então, a mulher estranha empurrou para trás, sinalizando com a cabeça. Eles estão aqui para levar você. Você precisa confiar em mim ou vai perder o seu filho. A urgência no timbre da voz dela parecia real. Mas Dona Elvira não sabia mais o que acreditar. O mundo estava girando. O homem que estava com Tiago deu um passo à frente. Os olhos fixos em Dona Elvira. Você não faz ideia do que está em jogo, Dona Elvira. O verdadeiro plano nunca foi o que você imaginou. Tudo é parte de um grande jogo e você é a peça central. As palavras dele fizeram o tempo parar. Dona Elvira começou a entender que o que pensava ser uma busca por justiça poderia ser uma armadilha para todos ao seu redor. Vou te mostrar a verdade, o homem disse. E antes que ela pudesse protestar, Tiago se virou com um semblante decididamente sombrio. Escolherá o lado certo ou verá o que aconteceu com todos que cruzaram meu caminho. A sala parecia girar enquanto o temor começou a consumir tudo. A confusão reinava e a ideia de que alguém tão próximo pudesse estar contando uma mentira a deixava atordoada. Tiago, seu filho? Com seus olhos marejados, ela não sabia mais em quem confiar. A verdade teria um custo. Seria demais perder tudo por um jogo maior? O que mais ela não sabia? E enquanto o caos ao seu redor aumentava, uma pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente manipulou quem? Então, tudo aconteceu rápido. Um estrondo e as paredes do hospital começaram a tremer. Uma explosão. O chão se partiu. Um imenso cheiro de queimado invadiu o ar. E lá, entre os destroços, estava uma figura que Dona Elvira nunca esperava ver. Era Pedro, seu marido. Ele estava coberto de poeira, mas seus olhos brilhavam com um poder que a deixava petrificada. Dona Elvira. Ele sussurrou, mas a voz soava como um eco distante. Você não entende, eu nunca pude explicar. O corpo de Dona Elvira estremeceu. Como assim ele estava ali? O que ele estava fazendo? A verdade que ela buscava estava prestes a ser revelada, e o choque em seu coração se transformou em um turbilhão de confusão. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e um medo insuportável começou a dominar suas emoções. Pedro não era quem ela acreditava. A revelação começava a brotar, e a cena na sala de espera se dissolvia em estrondos, deixando todos atordoados e sem ação. Você não pode fugir do que está destinado, Dona Elvira. A verdade vai vir à tona e você terá que fazer sua escolha. O coração da sua família está em suas mãos, Pedro concluiu, e naquele instante tudo desmoronou novamente. A única certeza que restava era que a verdade de sua vida estava prestes a despedaçá-la de uma vez por todas.
E enquanto olhava para Pedro, um vazio ensurdecedor tomou conta do ambiente. O que ela pensava saber simplesmente não fazia mais sentido. Dona Elvira estava ali, paralisada, enquanto o rosto do marido surgia de forma inesperada. As palavras dele dançavam em sua mente, mas eram como ecos distantes, como uma música familiar que se tornara estranha. A verdade vai vir à tona! E você terá que fazer sua escolha. O coração dela disparava. Um nó se formava na garganta. Uma onda de desespero tomou conta dela. Pedro, o que você quer dizer? O que você escondeu de mim? A visualização do passado entre eles a esmagava. O homem que amava tinha segredos profundos, enquanto novos mistérios desenrolavam-se diante de seus olhos. A figura de Tiago, atrás de Pedro, se transformava. A decisão de se unir a Michele agora parecia uma traição. Mãe, você precisa me ouvir. O desespero na voz dele a atingiu como uma punhalada. O que estava acontecendo com seu filho? Ele estava se perdendo em um mundo que ela mal compreendia. Tiago, o que você fez? A confusão da mulher se intensificou. O ambiente parecia girar. Todos ao redor de Pedro, todos em caos, e a certeza de que o que conhecia tinha se despedaçado. Mãe, você precisa saber a verdade! Tiago gritava, mas suas palavras estavam distantes, como um eco perdido. A sensação de tempo parando enquanto Pedro avançava. Sua presença carregando uma sombra e um familiar invisível no ar. Ela olhou a cena, em estado de pânico. E, de repente, uma corrente de choque percorreu a sala. Cuidado! Alguém gritou. Uma bomba de fumaça explodiu em meio à confusão, forçando todos a se abaixarem, enquanto caos se estabelecia em meio às pessoas apressadas. O som estrondoso ecoou pelo corredor, e a fumaça tornou-se uma nuvem escura, como uma tempestade que se formava. Tiago, sai daí! Ela gritou com toda a força que tinha. Mas na fumaça ela viu apenas silhuetas correndo, gritos engolidos pelo clamor. E foi quando, num movimento súbito, uma janela estourou com uma força devastadora. O vidro colidiu com o chão e voou pela sala, como se o mundo estivesse desmoronando. Não! Não! Não, não! A própria voz dela parecia uma súplica. Mas Pedro estava atrás dela, o olhar fixo, como se entendesse cada movimento sem dizer uma palavra. Ele estendeu a mão, puxando-a para mais perto. Dona Elvira, você precisa tomar uma decisão. O que você opta por acreditar? A voz dele agora parecia envolta em mistério. Ela olhou em volta e decidiu se afastar da fumaça, mas um grito cortou a escuridão. É um jogo, Elvira! Eles estão controlando tudo. O mundo ao redor parecia girar enquanto as palavras ecoavam em sua mente. Era Michele? O que estava acontecendo? Uma luta interna a assolava. Pedro, o que você sabe? O que você nunca me disse? O pânico a tomou. Você precisa se lembrar. Você é mais poderosa do que pensa. Eles têm medo de você, disse Pedro, olhando diretamente para ela. Era um olhar penetrante, mas a confusão em seu coração não cedia. Era o homem que ela amava e, ao mesmo tempo, um estranho. As palavras dele soavam como a revelação de algo terrível. Saiam da minha cabeça! O que houve com Tiago?
O desespero a fez gritar. A fumaça agora formava um denso manto e ela tinha que decidir o que fazer. E por um instante, no meio do caos, um pensamento insidioso tomou conta. Talvez a verdadeira traição estivesse mais próxima do que se imaginava. A mulher ao lado dela hesitou antes de se afastar, sacudindo a cabeça. Elvira, faça sua escolha antes que seja tarde demais. A urgência na voz dela era clara, mas a confusão reinava em sua mente. E então, uma risada profunda ecoou através do caos. Era a Michelle. Você não consegue escapar da verdade, Elvira. O jogo apenas começou. Uma sombra de riso cruel em seus olhos. E nesse momento, a atmosfera se tornara pesadíssima. O que tudo isso significava? O nó na garganta de Dona Elvira parecia prestes a se desfazer em lágrimas. A adrenalina a consumia. Tiago, perdido na névoa da incerteza, poderia ser o próximo a ser tragado. O que ela escolheria? O desespero, a traição, a verdade? E ao mesmo tempo uma nova sombra se formou na mente dela. E se em meio a toda essa escuridão, ela fosse a verdadeira peça de um jogo que nunca compreendeu? As perguntas começaram a girar na mente como uma tempestade sem fim. E enquanto a confusão reinava, Dona Elvira percebeu que as verdadeiras alianças e traições estavam prestes a ser reveladas. Mas a que custo? Dona Elvira sentia o coração pulsar dentro do peito. O caos do hospital estava em sua volta, mas a presença de Pedro dominava tudo. O que você está fazendo aqui? Ela não conseguia esconder o medo na voz. A fumaça e os gritos pareciam desaparecer, enquanto a tensão entre eles crescia. Eu vim por você, Elvira. Por nós, Pedro respondeu. A fúria nos olhos misturada com a vulnerabilidade de anos de segredos. Por nós? Você está envolvida em tudo isso. O sentimento de traição queimava em seu peito, mas havia algo no olhar dele que a fez hesitar. Havia dor, havia amor, havia verdade. Você precisa entender. O que você sabe é apenas a superfície. Tiago está em perigo, e se você não confiar em mim, pode perder a única chance de salvá-lo, ele implorou. O sossego da voz contrastando com o desespero em seus olhos. O que você quer dizer com isso? A pergunta estava na ponta da língua, mas a resposta era uma bomba prestes a explodir. A corrupção vai além do que você imagina. Tiago foi manipulado como parte de um jogo maior. Eles querem poder e você é a peça-chave. Pedro afirmou, a voz dele como um fio cortando a tensão no ar. Então tudo isso que está acontecendo é culpa sua? Seu senso de justiça gritava, mas uma faísca de esperança ainda queimava. Poderia haver uma saída? Nesse momento, Tiago emergiu da fumaça, com a expressão de um campo de batalha em sua face. Mãe, ouça, eu não sei o que fazer. Eles estão tentando me controlar. O pânico crescente nos olhos dele deixava Elvira paralisada. O filho estava em um ciclo de escuridão. E o que ele estava passando a afetava profundamente. Oh, Tiago, o que você fez? A pergunta escapuliu de seus lábios. A imagem de seu filho a despedaçava. Eu fiz o que precisava para descobrir a verdade, mas agora não sei mais em quem confiar. O desespero de Tiago refletiu um eco profundo na alma de Elvira. Então, aqui estamos, envolvidos em um ciclo de traição e manipulação, falou Pedro, enquanto as vozes aumentavam ao seu redor. Mas ainda há uma chance. Elvira, escolha me seguir e vamos confrontar a verdade. Fugindo do caos, a família atravessou os escombros, os gritos ecoando atrás deles. As palavras de Pedro martelavam na mente de Dona Elvira. Seria ela realmente parte do jogo? O que eles poderiam descobrir da verdade juntos?
O cheiro de fumaça misturava-se às memórias de tempos mais simples. Ela olhou para Tiago e a visão dele a fez decidir. Estamos juntos nisso. Não importa o que ocorra, nós somos uma família. O brilho nos olhos do filho retornou, mesmo que um pouco. E nesse momento, o trio encontrou um propósito, um objetivo comum. Eles se dirigiram para a saída. Eu vou enfrentá-los e descobrir a verdade. Vamos libertar o que nos prende e impedir que isso aconteça com mais ninguém. Dona Elvira disse, e seus olhos queimavam com determinação. Mas antes que eles pudessem alcançar a saída, uma figura conhecida surgiu da fumaça. Era Michele, com um sorriso derretido. E acham que podem escapar? A verdade está mais próxima do que pensam. A escolha de vocês vai moldar o futuro. As palavras dele ficaram suspensas no ar e Dona Elvira olhou para a porta para Pedro e Tiago. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a que custo? A fumaça começou a se dissipar e a família percebeu que, independentemente do que viesse pela frente, o que realmente importava era que estavam juntos. Mas, em meio às promessas e ameaças, o que viria a seguir os aguardava na escuridão. Dona Elvira sabia que a batalha estava longe de acabar. Mas agora havia um lar na conexão entre eles. Juntos até o fim, murmurou. A cena estava prestes a desfechar o mistério da família, mas o eco da pergunta ainda bailava. Que verdades mais sombrias estavam à espreita? Se você chegou até aqui, não esqueça. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais conteúdo assim. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o F.